E aí, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Renan, caso você ainda não me conheça, né? Eu sou um dos fundadores aqui da Motim e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 8 coisas que eu faria se eu estivesse entrando na faculdade hoje, né? São dicas, assim, é uma opinião minha, tá? Você não precisa concordar com tudo, mas que eu com certeza faria, né? Se eu estivesse aí no início da faculdade ou durante a faculdade ainda. Se você ainda tiver um tempinho, dá pra você aproveitar. Bora lá conhecer? Primeiro, tá, eu participaria dos eventos que a faculdade me oferece. Então, muitas vezes você tem não só palestras lá dentro, como encontros nacionais, né, algum fórum, alguma discussão também de órgãos e empresas também ligadas na sua área, né? Eu fiz economia e lá na faculdade de economia eu ia para muitas palestras, por exemplo, de órgãos como o IPEA, né, Bovespa e até de outras empresas também que faziam essas apresentações gratuitas. Então, isso era bem legal porque eu conhecia um pouco mais da minha área, o que né, era oferecido, com o que eu podia trabalhar e assim, né, eu conseguia entender um pouquinho melhor como seria esse caminho aí que eu ia seguir. Em segundo lugar, eu participaria de um projeto de extensão, tá bom? O que é um projeto de extensão, né? Bem, são aquelas atividades, aqueles grupos que você pode participar aí na sua faculdade. Existem vários, né? Existem, por exemplo, o centro acadêmico, a empresa júnior, a monitoria, né? Você ser da iniciação científica, existe o BAJA, a Enactus, existem vários, tá? Esses projetos, eles são muito ricos, tá? Não só porque você vai conhecer um monte de gente nova, né? Como também você vai começar a trabalhar na prática. E você vai acumular uma experiência que, apesar de não parecer tanto com o que você vai fazer, né, tecnicamente ali na sua área, né? Muitas vezes você, por exemplo, numa empresa júnior, você vai estar trabalhando, fazendo prospecção de cliente. Você pode achar que isso não tem a ver, talvez, com farmácia, com, né, o curso que você faz. Mas você vai desenvolver, né, habilidades também comportamentais, vai pegar uma experiência profissional, do tipo, você vai ter que lidar com prazos, você vai ter que lidar com pessoas diferentes de você vai ter que saber lidar com situações de conflito, vai ter que saber se organizar melhor, se planejar. Tudo isso, cara, conta muito, não só quando você começar a trabalhar de fato, mas também, né, durante os processos seletivos e principalmente durante as entrevistas que você fizer para você conseguir um estágio dos sonhos lá na frente. Então, com certeza eu entraria num projeto de extensão, independente de qual seja. Eu particularmente gosto de projetos grandes, com bastante pessoas, porque eu acho que assim, né, o nível de interação é maior e você acaba tendo mais desafios aí para lidar no dia a dia, tá bom? E eu não acho, tá, que a sua prioridade aí tem que ser aquele projeto que vai te pagar uma bolsa, né, por exemplo, na iniciação ou como monitor, enfim. Eu acho que o ideal, né, é você realmente conseguir um projeto que vai te fazer aprender, tá bom? Então, eu participaria de um projeto de extensão. A terceira coisa que eu faria tem bastante a ver com essas duas primeiras, né? Que é conhecer pessoas. Então, cara, a faculdade ela é um momento que você vai conhecer muita gente nova, né? Por exemplo, eu fiz faculdade, não era nem na minha cidade, né? Então, eu fui conhecer muita gente de vários lugares, pessoas que moravam, né, desde bairros nobres até, tipo, bairros bem simples, né, humildes. E, cara, isso era uma troca incrível, sabe? Eu conheci muita gente diferente, muita gente nova, e são pessoas que não só vão participar aí desse tempo de faculdade, sala de aula comigo, mas também que no futuro podem abrir uma porta para mim, ou que eu posso abrir uma porta e a gente vai se ajudando e todo mundo vai crescendo junto, sabe? Eu carrego muitos amigos e conhecidos também que eu tenho até um vínculo bem forte, assim, de networking mesmo, sabe? Então, cara, eu preciso de ajuda nisso aqui. Você conhece alguém que você possa me indicar para falar sobre isso? Ou para abrir essa porta para mim? E a gente vai trocando assim. Então, a época da faculdade, ela é uma época excelente para você conhecer pessoas que vão te ajudar lá na frente, tá bom? Então, não fica fechado só no seu mundinho, falando só com seus 2 amigos ali que você fez. Cara, tenta conhecer, tenta participar, interagir, isso aí abre muita porta de verdade. A quarta coisa que eu faria se eu estivesse na faculdade é não me preocupar tanto com nota e me formar no prazo certo. Eu sei que a gente está acostumado aí a sempre se preocupar com prova, ter que passar no Enem, né, ter que passar na sala, no colégio e agora passar nessas matérias difíceis, eu sei disso. Mas a gente às vezes, né, entra, e isso é algo legal também de querer, né, ser um excelente aluno, de querer, cara, tirar a melhor nota possível, mas assim, a faculdade ela não é feita só de nota. E em relação a se formar no prazo, isso é muito pouco avaliado pelas empresas hoje, tá bom? O importante, né, é o que você consegue fazer na prática, seja pelas experiências que você vem acumulando nos projetos de extensão, por exemplo, ou então, né, pelo que você já tem de domínio de ferramentas e conhecimentos técnicos da sua área, né, softwares, programas, por exemplo, o próprio Excel, ou o inglês,
inglês também, né? Conhecimentos técnicos aí que você vai usar no dia a dia, tá bom? Então não adianta você ter as melhores notas se formar antes do prazo, se você não cumprir os pré-requisitos da sua área, se você não souber, né, lidar com pessoas diferentes, se você não souber falar sobre si, se você não se conhecer, tá bom? Então a faculdade, ela é mais do que as notas e mais do que se formar no prazo. Inclusive, a quinta coisa aí que eu faria seria deixar poucas matérias para o final, né? Se fosse possível, eu tentar adiantar um pouco mais as matérias que eu tenho, ou então até esticar um pouquinho, né? Meu prazo de formatura foi o que eu fiz, inclusive, para eu conseguir ter poucas matérias e assim conseguir um estágio dos sonhos. A questão é que você passou aí seus últimos 10, 15, 20 anos numa sala de aula estudando para você poder ter uma carreira, construir ali, ter um trabalho legal em uma área que você curta, né? Agora você chegou nesse momento. Então, imagina se você se forma no prazo, mas você não tem tempo disponível para estagiar e assim você se forma desempregado. Cara, eu ia me sentir muito frustrado, não foi o que aconteceu comigo, mas é o que acontece com muita gente ainda hoje em dia. Então, eu deixaria poucas matérias para o final, de preferência ali na parte da tarde, manhã, se possível. Se você conseguir jogar para o turno da noite, melhor ainda, tá bom? Para você ter tempo para estagiar. O estágio são 6 horas por dia, mais 1 hora de almoço, geralmente, né? Então, ainda mais se você tiver que ir e voltar pro trabalho, cara, então é bastante tempo aí, né, que você vai ter que dedicar. Por isso, se você tiver muitas horas de faculdade ainda, você pode acabar, né, competindo com o seu estágio e não conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu tentaria organizar minha agenda para no final do curso, os últimos 2 anos de preferência, eu ter pouca matéria e ter um tempo legal ali, o horário mesmo livre para estagiar, tá bom? A sexta coisa que eu faria aí seria descobrir quais são os pré-requisitos obrigatórios e desejados da minha área, tá? Então, lá no começo do curso mesmo, né, eu faria uma pesquisa de vagas para descobrir esses pré-requisitos, né? O que é cobrado? O inglês é tão importante assim mesmo para minha área? O Excel é importante? O pacote Office, Excel, o VBA, Power BI? O que é importante, né? AutoCAD, Photoshop, o que é importante? Então, nada melhor do que perguntar direto para as empresas, perguntar para as vagas, né? O que eu tenho que me preocupar e o que eu preciso me capacitar. Então, eu entraria em 20 vagas de empresas, vagas legais, tá? De estágio em empresas legais que eu gostasse, e aí eu veria o que está sendo cobrado, para eu poder já me planejar para conseguir cumprir esses pré-requisitos, né? Um erro muito grande que a maioria dos universitários comete é só se capacitar quando já está querendo estagiar, quando quer entrar na empresa, né? E aí você perde todo esse tempo para você procurar um lugar, se capacitar, né? E aí sim está pronto. E tem algumas capacitações que levam tempo para você aprender. Por exemplo, o próprio inglês, né? E outras ferramentas também, tá bom? Então eu faria isso cedo. Desde o início do curso eu já pesquisaria ali quais são os pré-requisitos da minha área e já entenderia quais são para eu me planejar, né? Para assim eu conseguir dominar todas essas ferramentas. E aí, né, a sétima coisa que eu faria, que está relacionada à sexta, seria me capacitar cedo, tá? Eu faria essas capacitações desde o começo do curso, porque assim eu poderia pegar uma bagagem maior com elas, eu poderia aplicar elas no meu projeto de extensão, eu poderia usar essas ferramentas no meu dia a dia. E aí, quando eu chegasse lá no meu estágio, na minha entrevista, nos testes que eu vou fazer, quando eu estiver buscando aquele estágio dos sonhos, eu já teria uma bagagem maior, eu saberia usar isso de uma forma melhor, eu saberia falar sobre isso de uma forma melhor, entendeu? Então, eu não deixaria para me capacitar quando eu estivesse já procurando estágio. Cara, no começo do curso eu já começaria a me capacitar para aproveitar bem o tempo que eu tenho na faculdade e na hora que eu quiser um estágio já está pronto, certo? É só chegar ali, se inscrever e passar, basicamente, né? Mas para isso, infelizmente, né, ou felizmente, você tem que começar cedo, tá? Não dá para você chegar lá no final e achar que vai ser rapidinho você vai conseguir um estágio, não vai. Tá? Geralmente é bem complexo, bem difícil, tanto é que quase metade dos universitários se formam desempregados no Brasil, segundo a pesquisa da NUB, né, que ela fez agora no final de 2020. Tá? Já tem 1 ano e meio aí, mas ela é bem real ainda, tá bom? Metade dos universitários quase se formam desempregados. E a oitava e última coisa que eu faria, caso eu estivesse na faculdade hoje, né, começando, se eu tivesse um tempinho ainda, era deixar para estagiar no mínimo, né, pelo menos 2 anos, tá? Então, os últimos 2 anos de curso é quando aparece a maior quantidade de vagas incríveis para você estagiar. As melhores vagas ficam no final do curso, porque a intenção das empresas é que você passe esse final de curso com eles, né? E aí você seja efetivado na sua área, seja como analista, seja como engenheiro, seja com o que for, tá? Como advogado. O importante, né, é você entender que
pela lei do estágio, você pode estagiar até 2 anos. Então, as boas empresas, elas querem que você fique entre 1 ano, 2 anos ali estagiando, né, na sua área para você aprender, para você conhecer a empresa, para ela te conhecer, te treinar, e aí assim você está pronto para dar aquele próximo passo que é conseguir, né, a sua efetivação e assim você construir aquela carreira dos sonhos que você tanto busca. Beleza? Então essas aí foram 8 coisas que eu faria se eu estivesse na faculdade hoje, tá? E eu queria saber de você, né, dessas 8, quantas você já estava fazendo, ou que você já estava, né, pensando em fazer? Me conta aí nos comentários, tá bom? Que aí eu quero entender um pouquinho como você também está lidando com o tempo que você tem na sua faculdade. Fechou? Então é isso, espero que você tenha curtido pra caramba esse conteúdo. Tamo junto, aproveita pra caramba a faculdade, cara, passa rápido, parece que não, mas daqui a pouco você vai piscar e você vai estar no final do curso, né? E aí você vai piscar de novo, vai ter passado 2, 3 anos que você se formou, né? Então eu senti na pele, tá? Então aproveita bastante, é um tempo muito bom e que te dá muita oportunidade também, mas você tem que saber aproveitar. Fechou? Conta com a gente, um abração e até lá. Valeu, tchau, tchau!